Boa noite, gratidão, mais uma noite juntinhos aqui. Muito bom estar na companhia e nos sentirmos em paz, sentir que estamos juntinhos de Deus, recebendo essa energia, recebendo essa vibração, o alento, esse abraço tão gostoso dessa irradiação que os nossos mentores, nossos anjos da guarda, nesse momento, podem se chegar mais pertinho da gente. Pois quando acalmamos o coração, equilibramos a nossa mente, estamos quietinhos com pensamentos de paz, os nossos mentores trabalham mais pertinho de nós. E com certeza sentimos essa paz invadindo todo o nosso ser, a nossa mente, acalmando as nossas preocupações e nos fortalecendo. Nós sabemos que o estudo do Evangelho é muito importante para a nossa reflexão diária. Nós que estamos sempre aqui aprendendo mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, sabemos como é importante estarmos em comunhão com coisas boas. E assim a nossa intuição ela fica de uma maneira clara para que possamos, sem medo, seguir o que ela nos orienta. Não devemos nos entregar ao medo, à infelicidade, à tristeza. Ah, mas está tão difícil, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, está acontecendo tantas coisas na minha vida. Mas vamos parar para pensar também em tudo de bom que está acontecendo? Olha, você levantou da cama, você tomou o seu café, você vai almoçar, você acendeu a luz da sua casa, você colocou uma roupa, suas perninhas estão levando você para cá e para lá. Então, pensemos nas coisas que Deus nos dá, o sol, a chuva, infinitamente várias coisas, o ar que nós respiramos e que é vital para a nossa vida. E vamos deixar de lado esses problemas, essas apoquentações que muitas das vezes não fomos nós que criamos. Essas situações chegaram para a gente através dos parentes, amigos, pessoas que gostamos e que não vêm bater na nossa porta na hora que está tudo bem. Só vêm nos procurar na hora do problema. Por isso, temos que estar equilibrados para podermos ajudar de maneira saudável e não ficarmos com mazelas, miasmas de energias que não nos pertencem. Então, ajudar sim, mas não trazer para nós o problema que não criamos. E começar a rezar, orar por essas pessoas para que elas possam encontrar o seu caminho. Então, vamos cada vez mais mostrar o caminho do Evangelho no lar, mostrar a programação da Ave Maria. Eu escuto na minha casa a Rádio Rio de Janeiro 24 horas. Por quê? Porque ali tem coisas que me enaltecem, que me fazem mais feliz, ficar em harmonia. Eu ouço, aprendo coisas que contribuem para a minha vida. E isso é muito importante. Entenderam? Então, pensando nisso, continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão, pelo livro Fonte Viva. Lembrando que nesta quinta-feira estaremos dando início a uma nova leitura no momento de reflexão, que será o livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, ainda prossigamos com o livro Fonte Viva até
até esta quinta-feira. Pelo Espírito Emmanuel de Chico Xavier. Leitura 177. Riqueza para o céu. Ajuntai tesouros no céu. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 20. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Então, como diz aqui a passagem, efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. A beleza física, ela com certeza desaparece. Muitos ainda, com os artifícios da plástica e de modelagem, conseguem manter por mais um tempo uma beleza que aos poucos se esvai também. Muitas das vezes essa beleza vem destruindo ou destruída por uma doença ou por algo ou por simplesmente uma tristeza de não ainda possuir o que a pessoa deseja, que é a felicidade. Esse poder da beleza, ele é temporário, assim também como as propriedades que temos. A nossa casa, todos os nossos bens materiais, tudo que acumulamos nos armários, enfim, tudo isso há de passar para outras mãos em nossa passagem. E por que eu agora não faço essa limpeza nos meus armários e me deixo mais leve espiritualmente, me tornando uma pessoa que possui desejos simples e aonde eu com certeza terei mais felicidade? Então, vamos pensar nisso e conservar mais a bondade, a cultura, a compreensão e a simpatia com com o nosso próximo, que isso realmente é o que nos dará o verdadeiro tesouro no céu. A nossa simpatia, a boa vontade, nos colocarmos no lugar do outro para assim compreender melhor o que ele está passando. Enfim, esse será o tesouro da nossa educação pessoal. E sim, esse será aquele que vai corresponder aos apelos numa vida superior, aonde encontraremos a nossa paz. Então, alimentemos a nossa virtude, a sabedoria e
todos nós um dia encontraremos o caminho do outro lado da vida. E ao nos despedirmos da terra, teremos a certeza que conquistamos sim, tivemos sim o nosso conforto, o nosso merecimento, de acordo com o que trabalhamos, mas as nossas conquistas não vamos levar dentro do coração. Com despreendimento, deixemos isso tudo na terra e, desde agora, possamos distribuir com amor no coração tudo o que não nos contribui para uma vida de paz. Na certeza de que Deus tudo sabe e que muitas pessoas, às vezes, mas o que eu vou deixar para os meus? Lembremos que se não for do merecimento daqueles que nos cercam, ou dos nossos filhos, ou do nosso marido, essas pessoas não hão de ficar com o que temos, pois só Deus sabe a verdadeira necessidade de cada um. Vamos pensar nisso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. E sempre temos muito que agradecer. O carinho de vocês, a audiência de todas as noites, nossa saúde, pois sem ela nada somos. E o sucesso do nosso almoço de abril, não podemos esquecer. Como vocês já sabem, os motivos que não houve o almoço de maio. Porém, em junho, retornaremos o nosso encontro fraterno. E é com muita alegria que estamos preparando o Arraiá da Paulo de Tarso, que será dia 8 de junho, o segundo domingo de junho, iniciando às 11 horas. Sei que, como sempre, vocês estão na torcida para que tudo dê certo. São Pedro vai ajudar, vai ser um dia de sol ou um dia fresquinho para que a gente aproveite ao máximo o nosso arraiá. A nossa colaboradora Regina também muito tem nos ajudado na decoração junina. Vocês vão ver que capricho que vai ficar a nossa casa. A nossa cozinheira Júlia está com muitas ideias para os caldos, canjica e cuscuz. Olha, mal posso esperar essa comilância junina. Atenção! Eu gostaria de falar para vocês o novo horário para a palestra neste nosso arraiá. Será às 11 horas da manhã. Sim, aonde primeiro teremos a palestra e após vai começar a festança. Nessa palestra, nossa palestrante especial será a Maria de Fátima Miranda, sim, ela mesmo, que apresenta na Rádio Rio de Janeiro, bem conhecida de vocês, com a participação especial também da Berenice Lima. Olha, que oportunidade de conhecer nossas companheiras de caminhada, que tanto nos alegra na Rádio Rio de Janeiro. Teremos bandeirinhas, barracas, música junina, sorteio e bingo. Os 10 primeiros participantes que ligarem receberão um número para o sorteio. Todos são bem-vindos ao nosso arraiá. Aguardamos vocês. Lembrando que a casa ainda está fazendo a campanha para arrecadar as camas de solteiro. Assim também, nós estamos pedindo sofás e poltronas
em bom estado. Para o nosso bazar, ainda precisamos das prateleiras de madeira ou ferro. Quem tiver aquelas araras para pendurar os cabides, também vai ser bem legal para deixar o nosso bazar bem arrumadinho, organizado para quando vocês aqui chegarem. Então, eu gostaria também de falar que eu conto com a ajuda dos nossos colaboradores para podermos fechar nossa folha de pagamento e assim honrar o pagamento de todos os funcionários. Agradeço a colaboração dos nossos irmãos que sempre nos ajudam nesse sentido e sei que continuarão ajudando a casa. E desde já agradeço a ajuda de sempre. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a maravilhosa e gentil colaboração de vocês com as TVs, que com certeza alegraram as noites, as tardes da nossa querida vovó. Elas agora chegam com entusiasmo para a hora da TV. Vamos agora ao nosso momento festivo para os aniversariantes de maio, o nosso parabéns. Para quem? Parabéns para Janaína Coelho, funcionária da nossa casa, Nelly Amorim, Lamísia Santos, nossa gerente, Maria Madalena, Thalia Mirelli, também nossa funcionária, Maria Elisete Lainete, parabéns, Júlia Barbosa, Júlia, conhecida de vocês, a nossa cozinheira de mão cheia, Doralice Gentil Virela Viana, a Ana Helena Silva Lopes, parabéns, muita saúde, Daniel Barros Pizarello Alves, Alexandre dos Santos, Rosângela Cruz da Conceição, Alexandra Martins Campos, parabéns, muitas felicidades. Como agora também é outro momento festivo com a comida à mesa, né? Quem não gosta de comer bem? E para sempre estarmos aqui fazendo aquela comidinha gostosa, não deixe de nos enviar o arroz, o feijão, o macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café, leite em caixinha, material de limpeza para que a nossa casa fique bem cheirosa, desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra. Para todos aqueles que não possam e que não dá para trazer aqui, porque não tem um carro, porque não consegue carregar essas bolsas, vocês também podem enviar para o Banco do Brasil, para a nossa agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Se você quiser passar um Pix, o Pix é o nosso CNPJ, aquele que vocês também reservam o almoço aqui na casa. Anotem: 34022 756 000153. Para vocês que queiram passar aqui na casa para dar um beijinho nas nossas vovós, nós ficamos aqui na Ilha do Governador, na Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5. Ou, se você estiver aí pela cidade, não deixe de passar no nosso endereço, na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone. A Simone também atende pelo telefone 3190-3873, sempre de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E por esse telefone vocês também podem enviar os nomes para a prece.
Também lembramos que agora em junho Simone estará de férias e quem gentilmente estará no seu lugar é a nossa conselheira Maria Bonfim, que também estará com certeza amorosamente recebendo vocês em junho, ok? Se você deseja mandar os nomes para a prece por e-mail, anotem nosso e-mail nomeparaaprece@acepaulodetarso.org. Agora nós temos também um e-mail para o bate-papo. Então anotem o nosso e-mail de bate-papo, contato@acepaulodetarso.org, e com certeza, na medida do possível, eu vou respondendo e vou ouvindo, lendo cada comentário, e com certeza isso está engrandecendo o nosso programa. E mais uma vez, a casa se sente muito feliz com o apoio também o espiritual de vocês, pois coloquem sempre na prece de vocês o nome da casa. Sempre peçam intervenção para que possamos sempre fazer o nosso melhor pelas nossas vovós. E eu sei que vocês fazem isso de coração. As visitas de todos que estão vindo aqui na nossa vovó, visitando o nosso bazar, muito nos ajuda. Eu esqueci de pedir os donativos do bazar. Não esqueçam de enviar roupas, utensílios, que também é muito bem-vindo à casa. E o nosso bazar está lindo, e com a Simone à frente do bazar, que sempre recebe vocês com um lindo sorriso. E vamos então continuar com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar
nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Olá, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar o seu capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito.
e vamos estudar mais precisamente seus itens 1 e 2, que trata da bem-aventurança, no caso, a respeito dos pobres de espírito. Então, Kardec se baseia no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Kardec comenta: a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestando-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientemente para o bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertença ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aniquilar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada neste reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. É isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre de espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Justamente aqui, Kardec faz um texto belíssimo aqui para nos mostrar que a base de tudo, aliás, a primeira bem-aventurança que ele vai tratar é a humildade. Sem humildade, nós nem reconhecemos a falta das virtudes que há em nós. Porque se nós não formos humildes, seremos orgulhosos e vamos achar que nós somos superiores a tudo, que não temos defeitos, que não temos vícios, que estamos sempre certos. Então, para que nós primeiro possamos reconhecer a nossa insignificância perante o infinito, perante Deus, perante o universo, temos que ser, primeiramente, humildes. Por isso que está aqui posto o primeiro estudo a respeito
das bem-aventuranças é aquela que trata justamente da humildade, que, como diz Kardec, quando Jesus se refere aos pobres de espírito, são aqueles que são humildes. Os ricos em espírito são aqueles que acham que sabem tudo e que não admitem que possa haver acima deles qualquer um ou qualquer coisa. Por isso que Jesus diz, olha, o reino de Deus é para esses bem-aventurados. Os bem-aventurados, pobres de espírito. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 83, Presença Divina. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Jesus, Mateus, capítulo 28, versículo 20. Pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram, todos os dias e por toda a parte, que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos no mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e ódio. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará assim com todos os corações da terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre, dessa ou daquela posição, que esteja também com ele. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Joseli de Oliveira Coimbra, André Luiz dos Santos Coimbra, Cecília Moreira Correia Marques, Luciane Coimbra de Souza, Maria de Fátima França, Sueli de Oliveira, Carlos Alberto de Carvalho, Alda Ísia Goulart Cadê, Gelda Fernandes, Salete Santos Teixeira, Wellington Fernando de Moreira, Norma Barbosa Lins, Antônio Dávila Lins, Jocely de Oliveira, Ítalo da Costa Lopes, Isaac de Souza Torres, Isabel da Costa Lopes, Ingrid da Costa Lopes, Áurea da Costa Torres, Wellington de Carvalho Souza e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Cléa da Silva Ferreira, Dinorá
da Silva Campanha, Celina de Oliveira, Benedita Vieira dos Santos Coimbra, Sebastião dos Santos Coimbra, Dinair Tostes Caime, Dorival Caime, Bernardo Bittencourt, Adalberto Gonçalves Pedro, Alcides Pereira da Silva, Afonso Monteiro de Barros Filho, Sebastião dos Santos Coimbra, Dinorá da Silva Companha, Cléa da Silva Ferreira, Celina de Oliveira, Alzira da Silva Martins, Argeu Rabelo. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, a pretexto de exaltar nossa fé, não podemos fugir do mundo, como se o mundo não fosse a nossa escola de aperfeiçoamento e renovação. Se o próprio Jesus veio pessoalmente ao mundo convocar os homens que o povoam a cooperar com ele na construção do reino de Deus na terra, é que o Senhor confia nas almas que se encontram no mundo, falecendo-nos assim qualquer autoridade para condenar os que ainda se vestem de carne em busca da santificação que lhe é necessária. O Evangelho não improvisa heróis, e nem relega aos anjos tarefas que devem estar vitoriosas em nossas mãos. Retirar-se o cristão do mundo para consagrar-se ao êxtase adorativo ao redor do Mestre seria o contrassenso do soldado afastar-se do combate, mascarando a própria ociosidade com falaciosa lisonja em torno do general que o dirige. É indispensável saibamos aceitar a nossa posição dentro do mundo tal qual é. Se o erro foi o nosso clima de ação até ontem, saibamos suportar desde agora as consequências de nossa invigilância, reajustando-nos para a verdade e para o bem. Se jazíamos cristalizados em deploráveis enganos, toleremos as lições amargas que a ignorância nos impôs e avancemos de consciência reerguida para a luz de nossa própria ressurreição moral. Não nos esqueçamos de que todos os vultos veneráveis do apostolado de Jesus saíram do mundo. Todos os gênios da bondade e da abnegação que com ele plantaram a bandeira do amor universal na terra eram discípulos da experiência humana, diplomados pela bênção divina no educandário do mundo. E qual acontecia ontem, a oportunidade de sublimação hoje é inalterável. Meu companheiro de todas as tardes, vivamos no mundo, melhorando a qualidade de nossa vida dentro dele. Sirvamo-lo sem apego, recebamos de ânimo firme os ensinamentos que nos reserva cada dia, e assim, respirando em seus caminhos, sem a ele pertencermos, cooperaremos com o celeste orientador de nossos destinos, a edificar para o mundo e com o mundo o bem-aventurado e divino amanhã espiritual para todas as almas.
Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja.